Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os 9 tipos de métodos científicos. 9. Anota aí, não esquece. E também não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram para receber os avisos, ativa o sininho, ativa as notificações no Instagram e assim você fica por dentro de todas as novidades, porque vem novidade, eu estou em planejamento, certo? Mas bora lá para esses 9 tipos de métodos, tá? O primeiro método é o indutivo, tá? Ele é sobre indução. O que ele fala, na verdade, né? O que ele vai tratar esse método? Ele é resultado da observação de fenômenos repetidos. Então, na verdade, a indução, o método indutivo, é aquele do logo. O que seria isso? Você vai passar um tempo observando fenômenos que se repetem e são similares, são muito semelhantes, têm características muito iguais, tá? Logo, você induz, né? Vai para o método indutivo, você acredita que eles são iguais, semelhantes, tá? Então, esse é o método indutivo, certo? O segundo método é o dedutivo. Então, o primeiro foi indutivo, o segundo, dedutivo. Esse vai utilizar a lógica, tá? Para chegar a conclusões específicas. Aí, quando eu estava estudando sobre isso, gente, claro, porque eu sou nerd, né? É lógico que eu fui para lá em Star Trek, lá com o Dr. Spock, tá? Da USS Enterprise. Se você não conhece, essa é uma Enterprise muito antiga mesmo. Acho que, se eu não me engano, deve ser a primeira Enterprise. Mas tudo bem, isso não é um assunto. Então, a dedução, o método dedutivo, ele vai trabalhar com raciocínio lógico, certo? Para chegar, então, a essas conclusões específicas, ok? O terceiro é o método histórico. O nome já vai dizer. Então, vai ser o quê? O foco é estudar fenômenos que já passaram, tá? Para entender o hoje. Então, hoje está desse jeito porque no passado aconteceram determinadas coisas, né? Aconteceram determinadas coisas que foram resultando e chegou-se ao hoje, ao que se tem hoje. Então, esse é o método histórico, vai analisar o passado para entender o hoje, certo? O quarto método é o método hipotético dedutivo. Então, a gente vai trabalhar com a hipótese e a lógica e o raciocínio lógico, tá? Por quê? Muitas vezes você não tem todos os dados para você fazer essa dedução, né? Que vai trabalhar com raciocínio. Então, você vai fazer o quê? Levantar hipóteses, tá? Então, vai trabalhar com essas duas coisas. A hipótese, que é a suposição, e as informações que você tem, tá? E daí, você vai partir para testes. Você tem que testar estas hipóteses levantadas. E quanto mais testes passarem, né? Quanto maior for o número de testes em que a hipótese passou, foi aprovado, maior e melhor serão os argumentos colocados, ou seja, melhor vai ser a comprovação daquela hipótese que foi levantada, porque eu tenho X dados, eu levantei hipóteses, daí eu preciso submeter essas hipóteses a testes. Se o número de testes que eu passei lá 10 testes e em 8 testes foram comprovados, eu posso juntar com o raciocínio lógico, então hipotético dedutivo. O quinto é o método dialético, tá? O dialético é de conversa, né? Aí, e nós vamos entender como, assim, seria um diálogo. O dialético pode ser esse diálogo tanto escrito quanto falado, na verdade, como é uma pesquisa, ele vai ser escrito aí no caso, ele vai trabalhar o quê? Você vai apresentar uma tese, tá? E vai ser apresentado uma antítese, tá? Que é um ponto discordante da sua tese. Eu tenho uma tese e uma antítese, então um ponto discordante da tese apresentada. Isso vai gerar discussão,
tá? E o resultado da tese versus a antítese vai surgir a síntese, certo? A partir dessa síntese, pode sim surgir uma nova tese, tá? Porque foi feita uma discussão, então você apresentou um ponto de vista, que é uma tese, aí, né, uma argumentação, foi apresentado um contraponto sobre isso, foi feita uma discussão, foi feita toda uma análise, surgiu então um resumo sobre tudo isso e um novo ponto pode ter surgido. E daí vai começar o caminho novamente. Porque surgiu uma nova tese, então vai surgir uma nova antítese, uma nova síntese. Então, isso é bastante interessante. Esse método dialético é bastante interessante, dá para desenvolver assim a longo prazo. O sexto é o método estatístico. Bom, estatístico a gente já sabe que tem números, tem dados, coleta de informações. Então, isso é importantíssimo. E a interpretação. Então, a gente vai ter, assim, gráficos para trabalhar esse método, certo? O sétimo é o método comparativo. Esse aqui eu acho que particularmente deve ser o mais gostoso de fazer, porque você vai comparar um ponto com outro, tá? Ou mais de um ponto, né? A comparação sempre acontece de dois ou mais fenômenos, né? Dois ou mais fatos. Então, eu acho que é bastante interessante. E ele consegue abranger a área de conhecimento muito grande, não vai ser específico, por exemplo, um método estatístico que vai privilegiar, passando um avião agora, gente, que vai privilegiar, mas não excluir, mas vai privilegiar a área de exatas, né? Mas o método comparativo ele tem uma abrangência maior. O oitavo é o método experimental. O próprio nome diz, são experiências que serão feitas. E essas experiências, elas vão exigir o quê? Um planejamento rigoroso do pesquisador, porque são experiências. E as experiências vão depender das variáveis. A gente já falou das variáveis, eu não detalhei ainda, vou fazer no vídeo só detalhando as variáveis, tá? Mas o método experimental ele vai depender também disso. Então, depende de um planejamento rigoroso para que funcione tudo certinho. E ele vai precisar também dessas variáveis. E as variáveis, elas se dividem em dependentes e independentes. Então, precisa ser feito isso. E o nono, tá? O nono é o método tipológico. O pesquisador vai criar modelos ou tipos, né, ideais para estudar. Então, ele vai criar algum modelo, algum objeto, tipos ideais, na verdade, para compreender os fenômenos sociais complexos. Então, ele vai criar algo para poder estudar fenômenos complexos, para poder desenvolver esse trabalho. Tá? Então, esses são os os 9 tipos de métodos científicos. Eu vou esperar a sua curtida, vou esperar seu comentário, alguma dúvida que você tiver, ok? Sugestões também são bem-vindas. E é isso, hoje é sexta-feira, final de semana a gente não tem vídeo. E tchau!